Uma boa noite a todos. É muita alegria que nós nos recebemos em nossa casa e que nós possamos partilhar este momento em que nós iniciamos, como o Chico falou, um mês muito especial, que é comemorado mundialmente o mês do nascimento de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então, nos foi solicitado que nós falássemos nesse tema, nas pegadas do Mestre. É um tema bastante instigante, ele é muito apropriado e é muito interessante, né? A pesquisa que eu fiz dos dados, eu consegui encontrar bastante coisa, mas eu tive que dar uma selecionada para que não possa ficar cansativo, né? E que a gente consiga registrar as principais ideias. Então, quando nós falamos nas pegadas do Mestre, nós vamos nos orientar para que nós sigamos destas pegadas, que é a doutrina, né? Que são os ensinamentos, que são as leis, que são todas as atitudes que ele nos deixou, primeiro por exemplo, e depois para que nós pudéssemos seguir, né, e seguindo essas mensagens, nós possamos chegar mais próximos àquilo que nós precisamos, àquilo que nós queremos e aquilo que é o nosso objetivo aqui neste planeta. Embora nós não tenhamos neste momento a consciência do qual o nosso papel, mas nós estamos aqui num planeta que passa a ser de regeneração e que, embora passando por turbulências, por bastantes desagravos, nós sabemos e nós podemos manter a esperança de que certamente dias muito melhores estarão por vir. Então, a religião de Jesus, ela é a religião que traduz a luz e a verdade. É aquilo que veio nos iluminar, né? E que se nós conseguirmos segui-la com bastante fé, com bastante esperança, nós vamos chegar a encontrar a verdade. Verdade esta que está dentro de nós, que está nos meios em que nós estamos e que está em todos nós. Ela é uma religião que abrange amplos horizontes, né? Que também nos eleva na vida espiritual. Amplos horizontes porque ela não está detida somente em pequenos dogmas, né? Nós não temos mais aquela ideia que eu, pelo menos, fui educada na religião católica. Então a gente tinha um medo deste Deus que era um horror, porque nós não ouvíamos como Pai, nós ouvíamos apenas como aquele que pune, né? Quando na realidade esta punição é nossa, nós trazemos ela dentro de nós mesmos. Se nós conhecemos, então nós podemos também sanar as nossas falhas, né? Priorizar as nossas facilidades em vez de dificuldades. Ela ensina-nos os meios que são indispensáveis para a aquisição da imortalidade. Nós sabemos que nós somos imortais. O que é mortal é essa carcaça bela e maravilhosa que cada um de nós traz, né? Que tão pouco, às vezes, a gente se identifica. Ou nós gostaríamos de ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais feio, mais bonito, mas é o que nós temos, tá? E com certeza nós tivemos algum motivo para ter esse envoltório, ao nosso campo espiritual. Mas que nós somos imortais.
Então, o Cosme cantava antes, né? Tudo que aqui ele deixou, né? E que ele vai voltar, Cristo não vai voltar. Cristo não vai voltar porque ele nunca foi embora. Ele está sempre dentro de nós. Nós temos essa condição de seguir os seus ensinamentos, de seguir as suas obras, né? Mas é bonito, viu? A música é muito bonita. Então nós cantamos que ele vai voltar. Então quem sabe se alguém de nós deixou, né, de seguir estas pegadas do Cristo e estejamos na realidade necessitando trazê-lo de volta para dentro de nós. Não desaparece no túmulo. Essa nossa fé religiosa, ela não termina com a nossa morte, tá? Onde tudo parece mergulhar nas trevas, no nada. Na verdade, a vida se manifesta com todo o fulgor, com todo o brilho do qual nós temos condições de carregar. E isso é muito importante, que nós tenhamos essa esperança e que nós tenhamos a fé nestes momentos. Dá licença. Certo. Eu fui professora há 27 anos. Toda a primeira aula era um estresse. Eu ficava nervosa como se fosse a primeira da minha carreira. E agora eu estou me sentindo uma adolescentezinha começando a dar aula. Mas passa. É a religião da esperança, da caridade e da felicidade. Então, quantas vezes nós ouvimos aqui nesta casa ou em outras casas que a nossa aproximação, a nossa fé no nosso irmão maior, que consequentemente nos leva ao Pai, ela vai nos dar uma esperança, né, de chegarmos a conquistar a felicidade. Sabemos que um grande impulso, um grande marco para que nós consigamos chegar lá é praticar a caridade. Sem ela é difícil. Novidade? Não. Mas deixa eu falar mais um pouquinho. Tá? Aos aflitos e aos desanimados, o nosso mestre maior, nosso irmão Jesus Cristo dizia: vinde a mim, vós que achais sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, meu fardo, que é leve, e acharei descanso para as vossas almas. Então, quantas vezes nós nos encontramos desanimados, nós nos encontramos tristes, desesperançados, e nós, ao nos debatermos, né, ao batermos com a fé, com as palavras e com os ensinamentos do nosso irmão maior, aquilo parece que dá um alento dentro do nosso coraçãozinho e que nos deixa bem mais tranquilos, bem mais felizes. Porque muitas vezes a gente imagina que essas dores estão nos sufocando, e na realidade elas estão apenas escondendo uma situação que pode até ser mais séria, né? Bom, então, quando as multidões se aproximavam de nosso mestre Jesus Cristo, ele atraía com olhares de piedade seus amorosos conselhos. Para todos tinha uma palavra de perdão, de afeição e de consolação. Quantas pessoas que, imaginem, hoje nós sabemos quem foi Jesus Cristo. Hoje nós temos essa consciência de tudo aquilo que ele nos deixou. Na época, ele era um andarilho, ele era um desconhecido,
né? Quantas atitudes mais sérias foram tomadas para que as pessoas se tomassem de atenção e a ele dedicassem um tempo maior para ouvir o que ele dizia. E não poucas as pessoas que o procuravam e sempre foram atendidos por ele. Então, a religião consiste justamente nessa comunhão de espíritos, nessa mútua, nesse auxílio recíproco e nessa afeição mútua. Quantos nós nos envolvemos, né, através de aspectos religiosos, de ideias que são professadas, que são debatidas, que são estudadas dentro das religiões. E, tirando para o nosso assado, é claro que nós vamos enaltecer a religião, a nossa religião, que é o Espiritismo, mas quantas outras também conseguem e possuem essa característica de atrair os seus fiéis e envolvê-los com este amor. Jesus foi um médico de almas, por isso as pessoas o procuravam quando sentiam-se que estavam enfraquecidos, que estavam adoentados, né? Imaginem quantas doenças nós temos que às vezes são doenças da alma, né? E que elas vão se traduzir na nossa parte física, na nossa parte material, porque nós não damos a merecida atenção. Ele foi considerado o príncipe da paz. Quem mais era pacífico do que Jesus Cristo? A quantos ele pacificou, a quantos ele abrandou com as suas palavras, com os seus exemplos, com a sua ideologia, né, que ele desenvolvia. Ele foi o mensageiro da concórdia. Nós nunca ouvimos falar que Cristo, Jesus, tenha se envolvido numa briga, numa guerra, numa revolução. A revolução que ele causou foi de ideias, mas pelo exemplo e não pela contestação. Grande expoente da fraternidade e do amor a Deus. Ele amava o Pai e em cima deste amor ele projetava todas as suas atitudes, toda a sua vida. Agora eu fiz um apanhado de algumas atividades, né, que ele tenha, durante um certo tempo, aproximado junto ao povo, né, na colocação pelas suas ideias, pelos seus exemplos e pelas suas... Ele falava muito em parábolas, que era a forma de conseguir chegar mais e atrair a atenção das pessoas que o seguiam. Então, ele... certa vez, num barco, né, na Galileia, no mar da Galileia, soprava um vento muito forte. E aí as ondas se encresparam e ficaram altas, né? Os discípulos foram tomados de um pavor muito grande. Quem não, né? Quem não teria isso? Ele colocou uma palavra e pela sua palavra sentiu-se que o vento abrandava e com isso o mar se acalmava. E os discípulos, consequentemente, o continuavam seguindo com mais tranquilidade. Outra vez, ele chegou em determinado lugar, né, e uma legião de espíritos inferiores, né, espíritos do mal, obsediavam um pobre homem. Tá? E aí ele volta, ele conseguiu expelir, quer dizer, ele conseguiu afastar estes espíritos com a sua capacidade de elevação da sua energia positiva. De volta a Cafarnaum,
uns homens se aproximaram do Nazareno, de Jesus, e levaram um paralítico que jazia em um leito. O doente recebe o perdão por suas faltas e o homem curado rende graças a Deus. Então vocês vejam o que é que o levava a estar doente em um leito. Provavelmente a culpa pelas suas falhas, por aquilo que ele tenha feito de errado ou mesmo que tenha deixado de fazer. Jairo, que era o chefe de sinagoga, quando ficou sabendo dos grandes prodígios de Jesus, ele corre ao seu encontro e pede para libertar a filha que estava à morte. Enquanto Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, uma mulher que sofria 12 anos de uma moléstia incurável, só no tocar a túnica já se salva. E isso também é a fé e a esperança de que aquele poderia fazer a cura. Chegado o mestre à casa do fariseu, livra a mocinha, que era filha de Jairo, das garras da morte. Outra situação é que quando ele saiu da casa do Jairo, ele encontrou 2 homens cegos, tá? Que chamavam por ele, chamavam para que tivesse misericórdia deles. E aí, Jesus, ao atendê-los, os olhos dos cegos se abrem e eles saem a divulgar as coisas que tinham presenciado por Jesus. Imaginemos assim, naquela época não existia, vamos ficar lá mais atrás, correio, telefone, televisão, internet. Então não era assim para fazer a divulgação, mas eles conseguiam justamente nas comunidades por onde Jesus passava, ele ia deixando as suas marcas, o seu exemplo e instigando na população um desejo pela melhora de todos eles. Então isso que também possa ser para nós, né, principalmente nesta época em que nós estamos tão desesperados, tão desesperançados com as situações que nos ocorrem, sejam as situações familiares, as situações próximas ou mais distantes de nós, que nos deixam desencorajados. Será que não está na hora de nós nos voltarmos novamente àquela situação e nos apegarmos às palavras que nos consolam, aos exemplos que nos carregam, né? E às atitudes que nos arrastam? Vamos fazer isso, em vez de ficarmos sentados, lamentando e chorando, sofrendo por as situações que nos parecem ser intolerantes. No mesmo instante, vem um homem e traz o filho que estava endemoniado. Tá? Jesus expulsa o espírito maligno daquele menino, que era mudo, e o menino começa a falar. Tá? Então, são exemplos das pessoas que seguiam as pegadas de Cristo, das pessoas que estavam seguindo as pegadas de Jesus, do Mestre. Então, à proporção que as graças eram dadas, a multidão crescia, porque nelas crescia a palavra divina. E Jesus não ficava por muito tempo num determinado lugar. Ele passava, conversava, atraía multidões, falava a eles e seguia a caminhada. Existiam também outros locais que precisavam ser visitados, onde a palavra também era necessária. Jesus andava por toda parte, anunciando a todos o reino de Deus. Contava parábolas, fazia comparações, né? As parábolas eram muito interessantes.
e as comparações que ele sempre trouxe para situações que eram próximas e conhecidas da população. Difundia na alma a vontade suprema para que todos, removendo os obstáculos, pudessem, com o auxílio do divino, libertar-se dos sofrimentos acabrunhados por que passavam. Então, essa é uma palavra de esperança. E se hoje nós não temos o Jesus, nós não temos o Cristo para passar pelas nossas comunidades, nós temos todas as palavras que ele deixou. Que, embora ele não tenha escrito nenhuma palavra, mas os seus seguidores escreveram as suas ideias, tudo o que ele fez. Então, para que pudesse nos servir como exemplo. Então, por um longo período, de 3 anos consecutivos, Jesus foi totalmente dedicado à missão que tão bem desempenhou. Ele não perdeu um só momento para deixar bem esclarecida a sua tarefa libertadora. É claro que a gente pensar que nós poderíamos nos aproximar das atitudes dele é muito difícil, né? Porque quem de nós largaria tudo para seguir a essa palavra? Então, que nós possamos, cada vez que nós tivermos a oportunidade ou sentirmos a necessidade, que nós façamos da forma mais intensa possível. Já que nós não podemos fazer sempre, porque nós não queremos, mas que nós façamos nos momentos em que nos dedicarmos, nós façamos com toda a intensidade e com toda a nossa alma, a nossa vontade, traduzindo ali um gesto de muita caridade. Segundo o advento de Cristo, Allan Kardec, na Gênese, destaca 2 textos, onde ele bota na palavra de Mateus, capítulo 16, nos versículos 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá. E aquele que perder a vida por amor a mim, a encontrará de novo. Isso é bem profundo, né? E é muito sério, mas é muito lindo. Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É um outro aspecto também que é muito interessante para que nós possamos policiar os nossos atos. Nós vamos receber segundo as nossas obras. Se nós não tivermos grandes obras, nós não poderemos esperar um grande julgamento e um grande merecimento. Digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão com a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem em seu reino. E outra parte, ainda no livro da Gênesis, Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, ele diz: o sumo sacerdote ainda o interrompeu e lhe disse: sois vós o Cristo, o Filho de Deus, abençoado para sempre? Jesus lhe respondeu: eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus, vindo sobre as nuvens. Então, quando ele faz esse chamamento, né, o que é que ele quer dizer? Que ele não nos deixou e nunca nos deixaria. Tá? Então, esses textos formam um painel
uma síntese espírita em concordância com Kardec, que fala: a vida imortal é a do espírito. A física é efêmera, ela passa. Isso que nós trazemos, um dia nós largamos. Agora, a parte do espírito é aquela que é a concreta, é a permanente, é a imortal. Convém, pois, que cuidemos da primeira, da parte espiritual, com desprendimento da segunda, que é a material. Vamos aproveitar, agora que nós estamos nesse período, envolvidos por este clima natalino, por esse clima de desprendimento, de renovação, de doação, e façamos as nossas doações, mas não somente as nossas doações materiais. Façamos também a nossa doação espiritual. Que nós possamos dar, mas dar não somente aquilo que é material, que nós compramos com aquilo que, o dinheiro que nós temos, e sim aquilo que nós podemos dar com a nossa presença, com o nosso tempo, com o nosso amor, com a nossa caridade. Tá? Jesus veio com anjos para dar reconhecimento, quer dizer, méritos, à aplicação no plano espiritual da lei divina de justiça, que terá repercussão na Terra, onde atualmente vivem os bons junto com os maus. Tal aplicação terá por objetivo separá-los, de forma que os bons, por seus méritos, né, e créditos de virtude, receberão o passaporte para permanecerem na Terra. Então, regenerada, que já que o nosso planeta é um planeta de regeneração. Já os maus terão emigrado compulsoriamente para mundos mais atrasados do que esse, onde levarão progresso ao tempo que se redimirão. Tomara que todos esses que são considerados maus, que não permanecem aqui, eles vão para mundos inferiores, onde lá eles serão mais elevados do que os habitantes desses mundos inferiores. E aí estaria a oportunidade de remissão, de eles se redimirem de suas situações. Então, vamos dizer que lá as pegadas do mestre não existem? Também existem. Ele oportunizou para que nós todos tivéssemos a oportunidade de segui-lo. Então, grande reformador religioso, né? Cristo aboliu os cultos, todos os ritos, todos os sacramentos de invenção humana, que só servem para dividir a humanidade, formar seitas, constituir partidos em prejuízos da unificação dos povos, da fraternidade que ele soube proclamar tão alto. Então, nós vamos seguir as pegadas do nosso irmão maior, ou nós vamos nos deixar envolver por essas divisões, por essas questões que nos afastam de nossa doutrina maior? Nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Porque Cristo é a nossa esperança e a nossa fé? Por que lhe dedicamos amor, respeito e veneração? Por que nele confiamos as nossas aflições? Por que lhe fazemos preces? E por que nós lhe devotamos admiração e lhe rendemos graças? São perguntas que cada um pode procurar responder dentro de si. Ou se nós pegarmos uma dessas perguntinhas e nos entrarmos lá dentro da nossa alma para que nós possamos encontrar a resposta. Nós vamos encontrar. Lá não está o vazio dos nossos questionamentos, mas
porque sabemos que Ele pode e vem iluminar-nos a vida, robustecer-nos na crença, proteger-nos e amparar, auxiliar-nos e acariciar. Como um pai devotado proporcionaria a felicidade e o bem-estar aos seus filhos. É lindo, né? É um ânimo, é uma injeção de esperança. Mas qual, no Livro dos Espíritos, a questão 625, pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus teria oferecido ao homem para lhe seguir de guia e modelo? A resposta não poderia ser outra. O nosso guia e modelo é Jesus. O mestre dos mestres é realmente o modelo do qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Quem fez essa pergunta passou por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro. E nós não tivemos poucos personagens da história, mas o mensageiro de Deus, encarregado de fazer reviver o cristianismo na Terra, limpou todas as dúvidas. O mensageiro dizendo que somente Jesus era o guia de todos os povos. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade, agindo em todos os nossos corações, em todos os nossos lares, sejam de uma simples manjedoura a um grande palacete ou aos grandes castelos. É do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e amor que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Então, que nós possamos levar essa nossa esperança de nós chegarmos um dia a entender, através da nossa vivência, essa doutrina maravilhosa, esses ensinamentos que o Mestre nos ensinou. Então, olha para frente, olha para o sol que existe na tua vida, aquece, esquece a sombra que ficou para trás. Dentro de nós, vamos deixá-lo brilhar e não vamos carregar